Olá, mulheres, sejam bem-vindas ao nosso podcast Empreendedoras. E hoje estamos aqui com mais uma linda mulher e ela vai contar um pouco da trajetória dela, do começo dela também, que ela se chama Naima. Muito prazer ter você aqui com a gente hoje, tá? Obrigada. É uma honra. Boa tarde. Vamos lá. E eu já vou começando te perguntando, até mesmo para as pessoas de casa, né, quando assistir, entender um pouco, né, da sua trajetória. Você poderia contar um pouco do seu começo? Onde tudo começou? Sim. Eu sou biomédica esteta. Tudo começou há mais ou menos há 10 anos atrás. Acho que 2017, quando eu ainda morava em São Paulo, passei em uma clínica de estética e falei, ainda vou ter uma clínica de estética. E se passaram alguns anos e com isso, com a glória de Deus, eu consegui. Naima, no caso, tu olhou a clínica, ali tu já profetizou, né? Profetizei. Mas naquele momento, tu já era da área de estética ou não? Não, né? Não era da área de estética. Eu estava perdida, não sabia. Sim. Só que no meu coração eu sempre tive essa vontade de cuidar das pessoas. Na época eu até pensei em fazer enfermagem, mas não era isso. Sabe quando tu quer fazer algo, Sim. mas teu coração fala que não é. E realmente era um cuidar diferente, trazer autoestima para as mulheres. Que também aí é muito importante, por Sim. sinal. Já trabalhou em outra área? Eu já fui atendente de loja, já fui vendedora e também já fui encarregada de uma loja. Azul. E o que te motivou você ir para a área da estética? É exatamente isso. Tentar resgatar A autoestima. E quando eu, no dia a dia, estou atendendo, tem aquele feedback positivo, onde os pacientes chegam, falam, desabafam, e os resultados maravilhosos que tem lá na clínica, isso mostra de que Deus sabe de tudo e que era isso que eu teria que ter feito mesmo na minha vida. Que você está no caminho certo também, Exatamente. né? Como foi ali o processo de aprendizado, de aperfeiçoamento na tua área? Foi difícil por questões financeiras, porque não é fácil. A gente que trabalha no ramo da estética, a gente precisa estar fazendo especializações constantes, tá buscando. E no começo era um pouco difícil, porque um curso era muito caro. E aí eu precisava sair daqui do Maranhão para ir para outros estados. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo, realmente. Como você lida ali com a pressão de fazer um trabalho que impacta, né, diretamente com a autoestima das mulheres? Hoje eu não, nem tanto, eu digo mais no passado, porque eu me cobrava muito. Eu queria, na verdade eu me cobro, né? Eu quero dar sempre o melhor, eu dou sempre o melhor de mim em tudo que eu faço. Mas antes, quando eu tava naquele comecinho, a gente fica mais. Hoje não, hoje eu já entrego na mão do Senhor e sei que é só que vai dar tudo certo. Até porque, né, quando a gente fala assim da autopressão, né, que a gente tem ali em tudo que a gente faz, eu acho que em todo o profissional da gente, trabalho profissional da gente, a gente ali acaba tendo uma certa pressão de alguns clientes, né, que passam por ali. E também por quê? Porque eu sempre costumo falar que todas as pessoas que chegam, ou até aqui, eu creio que na tua clínica isso acontece, elas vão com uma esperança, né? Sim, uma expectativa muito grande, né? Porque muitas delas passam por depressão, ou por uma palavra, né, que não gostaram, e ali pegou muito nelas, ali no emocional delas, e cara, só eu indo numa clínica de estética ali para voltar, né, a autoestima. E tu acaba devolvendo para elas como se fosse ali um novo recomeço, né, que elas amam, começam a se amar sobre o espelho, né, porque tem muitas delas que eu já ouvi, né, relatos que não conseguiam se ver e de repente já começam a se olhar, né, no espelho com outros olhares, né, de amor. Isso é muito verdade. Vamos dar continuidade aqui. Qual foi a maior dificuldade que você teve na sua área no começo? A minha maior dificuldade, eu acredito que questões financeiras também, né? Eu comecei a atender no quarto da minha casa, muito antes de terminar o curso. Isso é uma dica muito boa, pessoal de casa, para quem está no ramo da estética. Não esperar terminar para começar. Começa como der e o que tem, só apenas comece. Eu comecei com cílios, sendo que hoje eu não sei nem por onde vai, mas eu precisava ter aquela conexão, criar aquela conexão
para trazer aquelas pessoas para mim de alguma maneira. E aí eu comecei a atender num quartinho de casa. E eu tive uma dificuldade exatamente isso, da troca, de sair de um para outro. Aí depois eu comecei a ir para a questão do botox, essas coisas, aí acaba, né, tendo aquele impacto um pouco diferente. É verdade. E aí você falou uma coisa muito importante, né? Porque muitas das vezes a pessoa ali, ela tem vergonha, né? Por estar no começo e achar que, ai, cara, só eu que vou começar assim, né? E o tanto de relatos que a gente ouve, olha, eu comecei no sofá da minha casa, olha, eu comecei na salinha do que eu tinha, né? Botava uma cortina. Exato. Então, o interessante e importante, né, que você tocou num ponto, é começar com o que a gente tem, né? Até mesmo para que, de fato, ali a gente cresça cada vez mais. Exato. Porque eu acho que o crescimento, ele só vem a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, né? Isso. E até porque a gente está terminando, né? A gente está naquela ansiedade de fazer. É isso mesmo. Eu fui para os cílios, tipo assim, meu Deus, eu vou ter que começar com alguma coisa. Naquela época, o estava muito na moda, né? As pessoas faziam muito curso, eu falei, preciso. E aí fui me adaptando, fui me ajustando, atendendo no canto de casa, fazendo uma sobrancelha, uma limpeza de pele. E isso já chegando no 6º período da minha graduação. Se eu fosse esperar para terminar e daí fazer uns cursos, para poder chegar onde eu cheguei hoje, sem sombra, não tem nem dúvida, eu não teria chegado. Eu não teria chegado, porque eu não teria tido uma condição, né, de ir, não ter... Tem a questão da captação também de pacientes. Então, eu apenas comecei. E isso, como você falou, tem pessoas que têm vergonha. Ah, mas eu vou atender na minha casa. Ah, mas eu vou fazer na minha casa. Ah, vão me julgar. Ah, mas tem fulano de tal que tem isso, né? A gente precisa respeitar o nosso processo. Isso é muito importante, porque nada é por acaso. A gente precisa plantar para a gente colher bons frutos. É isso mesmo. E eu já até contei aqui também, né, em outro episódio, sobre uma moça também, né, que ajeita cílios, faz cílios, né? E aí no início, por ela ver o meu perfil ali, né, toda arrumadinha, ela falou assim... Aí eu mandei perguntando, né, que ela botou lá uma promoção, eu perguntei. Até porque eu conhecia ela, então foi um jeito assim de falar, ó, ela vai fazer, eu vou pagar, mas ainda assim eu vou divulgar para ajudar ela. E aí ela não queria de jeito nenhum, porque ela disse assim, não, porque aí olha como é que tu és, tu é da sociedade, tu dá entrevista, e aí não, porque eu atendo no sofá da minha casa. Aí eu falei pra ela, eu digo, menina, me marca, passa aí os horários que eu vou. E cheguei lá, realmente era como ela tinha falado, mas ainda assim, eu acho que isso é quando a gente trabalha certo, né? Eu acho que o cenário, ele é de menos no começo, sabe? Porque ali eu não fui pra olhar o sofá dela, eu não fui pra olhar, sabe? Se eu me perguntar o que tinha ali, eu não vou lembrar. E eu até, quando eu saí de lá, eu falei pra ela, né? Eu senti tanto no meu coração de ajudar ela com uma maca. Olha, que bênção. E aí eu falei pra ela, eu digo assim, tu ainda não tem maca, não tem previsão. Eu pedi pra ela pesquisar. E aí, com 2 dias, menina, ela falou assim, eu pensei assim, ela vai me mandar o valor pra gente ver como é que a gente vai fazer. Com 2 dias, ela falou assim, olha, eu ganhei uma maca de presente. Glória a Deus. Aí eu falei assim, amém, glória a Deus. Então, ela, no hoje, pelo que, acho que isso tem uns 3 meses atrás, né? De 3 meses pra cá, ela já evoluiu muito, né? Tem uma mesinha. Ainda continua assim na casa dela, mas assim, já foi um passo avançado, né? Isso. Então, é muito importante a gente respeitar o nosso tempo, nosso limite, né? E ir plantando. Quanto mais tu plantar, tu vai colher no futuro. Isso é verdade. Agora, você pode contar um pouco pra gente o que de fato ali você faz no seu trabalho hoje, que você realmente trabalha, até mesmo para as pessoas, né, que gostam, que são vaidosas, até que não são também, né, que gostam de autocuidado, né, conhecer um pouco dos trabalhos, dos serviços. Lá na clínica, nós trabalhamos com a harmonização facial e a harmonização corporal. A harmonização, geralmente as pessoas pensam que a harmonização é só encher a face de ácido. Não, gente, a harmonização é um conjunto de coisas. Ela já começa com uma simples limpeza de pele. E a harmonização corporal é exatamente isso, questão de processo de emagrecimento, tudo isso a gente tem lá na clínica, nós oferecemos para os clientes. Então,
Só vão que vocês vão gostar. Só ela tá fazendo a propaganda dela aqui, tá, gente? Já ela vai deixar o arroba dela, vai falar do Instagram dela. E já falando de Instagram, vou aproveitar para te fazer uma pergunta que geralmente eu faço aqui. Tu acha que o Instagram, hoje em dia, ele é uma referência de trabalho pra gente que trabalha com a internet ou que tem clínica, no hoje em dia? Ou tu ainda prefere o boca em boca, ou tu prefere os dois? Eu prefiro os dois. Acho que os dois casam perfeitamente. A gente fala, mas boca em boca te dá o cliente, tá? Ok. Porque se você for na minha clínica, se você não tiver uma experiência positiva, você vai falar. Eu fui lá, eu não gostei, tá tudo bem. E o Instagram é questão de visibilidade também. Ajuda muito. A questão do marketing, tudo isso. Então, se você tem um trabalho ok, as pessoas te indicam e você tem um marketing legal, sucesso. Dá muito certo. E aí, como se fosse uma vitrine, né? Exatamente. E aí a pessoa já pergunta assim, antigamente era a senha do Wi-Fi. Isso. No hoje qual é o teu Instagram? Isso, exatamente. Né? Onde que eu chego, você já fala, qual é o teu Instagram? Aí já bota, já olha, já começa a seguir. Né? E contrata também os nossos serviços, né? Porque ali a gente acaba ali sendo a nossa própria influência, né? Influência. Alissa, tu é influência hoje em dia, menina. Eu me considero do meu trabalho, né? Do trabalho das outras pessoas, não, mas do meu, sim. Porque para mim alcançar outras pessoas, eu vou ter que ali falar, né? Eu vou ter que fazer a chamada. Então, acho que mesmo na timidez, o Instagram, ele acaba trazendo isso pra gente, né? Encorajando a gente ali, lutar pela nossa empresa, né? E vai crescendo cada vez mais. Porque a timidez bate, né? Sim. Fica com vergonha. A dica marca os melhores amigos, vai gravando com os melhores amigos, aí depois você vai se soltando, até chegar onde você quer. É isso mesmo. E sem falar também, menina, olha, tem hora assim que eu digo, meu Deus, eu vou desistir disso aqui. Aí grava, o primeiro sai perfeito, mas aí o cabelo, a voz, né, sai perfeita. Já o cabelo, eu digo, ai meu Deus, aí errou o primeiro, pronto, erra 10 para poder acertar um. Né? É exatamente isso. Eu sei que isso acontecia comigo. Sim. Aí o que eu fiz? Eu parei de ouvir, parei de olhar. Eu posto e saí correndo. Deixa lá. Eu deixo lá e vou porque fazer. Porque aí tu não vai ficar te analisando. Não, porque né? se eu for, eu vou ver defeito em tudo. Em qualquer coisa. Pronto, aí jogo lá, e vai jogando, vai falando. Ultimamente nem tanto, porque eu tô um pouco ausente, né? Porque eu também tô graduando em odontologia. Então, não tô tendo esse tempo tanto quanto eu queria. Mas, geralmente, quando eu jogo, apareço por lá, é só joguei e saí. E saiu, né? Pra não estar olhando. Vamos lá. Qual foi o seu maior investimento que você fez no seu negócio, que decidiu que era a hora, que realmente não tinha mais escapatória? Rapaz, eu tentei o máximo não fazer esse investimento, mas chegou a hora, eu vou ter que fazer. Chega a me arrepiar. Como eu falei, eu atendia na minha casa, no meu quarto, comecei. Chegando no final, finalizando, eu conheci pessoas, criei uma conexão, onde eu podia alugar uma sala. Pronto, aluguei uma sala, para mim estava ótimo, porque o custo estava top para mim naquele momento. Só que eu estava muito acomodada. Aí foi na hora que meu esposo chegou para mim, não, bora montar a clínica. Aí eu, então bora. Então foi um custo, porque eu precisei abrir mão de algumas coisas e sair daquela comodidade onde eu estava de boa, pagando um valor bem acessível, estava bem tranquilo para mim. E montar algo, investir em aparelhos, investir em várias coisas, foi um pulo. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque senão acho que eu estaria até hoje acomodada. Hoje, realmente. E a dica é, não fique acomodada. Só vai também. É isso mesmo. Só vai, não espere. Porque eu acho que essa questão de trabalhar com outra pessoa, eu acho que é mais para início, né? Pra gente, tipo assim, pegar um descansozinho. Exatamente. Né? Guardar um dinheiro também para que de fato ali, né, a gente invista no nosso próprio negócio, porque ali tu tá com a outra pessoa, então não acaba não sendo totalmente teu, né? Sim. Então é como se fosse pisando em ovos. Aqui eu tenho que pisar em ovos porque não é só meu. Exato. E aí quando a gente vai para algo que é nosso, a gente acaba ali, todas as ideias, né, vêm da nossa mente, conforme nossos sonhos, né, e realizações. Então, é até algo bom a gente tocar aqui no assunto. Um início, sempre. E olha que Deus, ele manda, né? É incrível, assim, como Deus faz. Às vezes, a pessoa que a gente nem conhece, ou nunca nem tinha visto, né? Segue a gente o tempão, mas a gente nem
Sim. E de repente vem, manda uma proposta, né, uma parceria, alguma coisa assim. Foi o que aconteceu. E deu muito certo até o momento, né? Isso, mas aí certo. precisava realmente sair da zona do conforto, exatamente, né? porque eu estava muito confortável. E aí foi um passo muito importante. Como eu disse, eu precisei abrir mão de certas coisas para montar. A gente monta com medo, né? Porque fica, meu Deus. Sim. Agora é eu e Deus. Agora não tem para onde voltar. Não tem agora pra onde voltar. Agora é só ir para frente. É só ir para frente. É isso mesmo. Mas eu costumo falar que o medo tem medo, né, que ele paralisa a gente. Sim. E aí esse medo a gente não pode sentir. Exato. Mas aí o medo que dá um frio na barriga, né, aquele medo bom. ali do início ali da ansiedade, sabe, que é da vitória ali que tá chegando, né, isso é bom porque vai aquecendo a gente cada vez mais, né, pra gente pegar um gás e com tudo. Sim. Mas é não deixar o medo paralisar a gente, não parar a gente, né. E falando em medo, tu já teve medo nesse teu percurso todo, no teu caminho, né, de alguma coisa que deu errado, ou já deu errado pra ti, tu teve que parar, voltar tudo de novo, ou não? Desde o momento que tu começou na área da estética, deu super certo até aqui hoje? Deu, Graças né? a Deus. Graças a Deus. A primeira pessoa que passa por aqui, né, e não passou os perrengues. Porque a gente precisa controlar. Sim. A gente precisa separar o PJ, pessoa física, PF, né? E o PJ. Porque se misturar, a gente desanda tudo. Então, ainda mais quando a gente começa no ramo da estética. Monta uma clínica de estética, é toda uma estrutura, é todo um gasto, tem toda aquela... tudo por trás. Então, a pessoa tem que ter a cabecinha no lugar, tem que sentar mesmo, chorar de vez em quando, a gente surta de vez em quando, porque não é isso tudo que as pessoas veem assim, ai meu Deus. Não, porque tem momento mesmo que dá vontade mesmo de chorar mesmo. Mas dá certo. Mas até então, e não vai acontecer em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Porque muitas das vezes, né, a gente sabe que o começo ele não é fácil, né? E aí muitas das vezes o que acontece? A pessoa ela já entra numa área que não gosta ou vai pela questão financeira, né? Muitas das vezes é pela questão financeira. Eu vou começar aqui na área da estética, não é por amor, mas é por questão financeira, porque paga bem, né? E aí no meio do caminho se perde, porque não se encontra, não é aquilo que realmente, né, é o amor, porque eu acho que quando a gente ama a nossa profissão, o dinheiro ele chega a ser a consequência, porque ele vem de qualquer forma, entendeu? Até eu estando aqui vem, até eu estando em casa vem. Então, de qualquer forma, porque, tipo, eu consigo trabalhar em outro trabalho, mas será que é esse trabalho que realmente acende ali, né, o ânimo de estar lá, de sair de casa? Verdade. Né? Então, eu acho que o segredo é a gente realmente mirar logo no que a gente gosta, né? No que a gente quer. Por quê? Porque se a gente mirar em algo pelo lado do financeiro, acaba no meio do caminho a gente tendo que parar, né? Porque frustra. E muitas das vezes, eu sempre costumo falar aqui, que a pessoa para uma vez, para 2 vezes, para 3 vezes. E pra ela é como se, tipo assim, Deus não tá me abençoando, né? Mas assim, por mais que tenha desistido, as 3 vezes, eu sempre costumo falar, levanta, né? Limpa a poeira e continua. Por quê? Porque deu as 3 vezes errado, mas na 4ª vez vai dar certo. Né? Então, assim, a gente começa a ver as estratégias que não usou na primeira, na segunda. Eu acho que sempre... Isso, exatamente. Eu acho que a gente começa a se... Eu, pelo menos, faço isso comigo. Algo deu errado, eu falo, gente, não, eu errei. Em algo eu errei. Onde foi? Eu começo a ver, né? Humilde em reconhecer. É isso mesmo. Pra que, de fato, eu não pare. Porque eu acho que quando a gente para pra gente recomeçar... É um trabalho demais, gente. E chega a ser a questão da frustração, do desânimo. Porque no início a gente tá, chega na segunda, né? Cheguei. Então, graças a Deus que tu não passou por isso. Não, eu não passei. Porque... E nem vai passar. Não, porque, como você tocou, na questão do amor. Sim. É algo que eu amo fazer. Eu tô fazendo odonto justamente para juntar. Quero trabalhar com cirurgias. Justamente porque na biomedicina já não posso, sendo biomédica. Então... Outras áreas da odontologia não brilham meus olhos, porque eu já estou indo mesmo. Já está mirando. Exatamente. Então, foi a mesma coisa que eu fiz quando eu comecei. Só que está muito na modinha, né? Estética dá dinheiro. Sim. Gente, dá. Mas não é... Você vai ganhar o dinheiro assim da noite pro dia. É uma você coisa tem que que do suar céu, muito, né? suar muito.
muito, estudar muito, aperfeiçoar muito. Não ir em qualquer coisa, não ir nesses cursos de internet, porque tem muito. Hoje a gente vê muitos casos, muitos relatos de pessoas que tiveram intercorrência. A maioria, onde foi o curso? Virtual. Não tem como não usar pessoas como um ratinho de laboratório. Eu fiz um curso online e vou bem que trazer para minha marca, porque eu vou aprender com essa pessoa que ela vai ser a minha paciente, modelo. E aí, essa pessoa é o amor de alguém. A gente precisa se colocar, a gente precisa cuidar e fazer estética, seja biomedicina ou qualquer outra área, mas para entrar na estética, a pessoa precisa estar ciente de que vai tratar e vai cuidar do amor de alguém. Então, a gente precisa ter amor pelas pessoas, a gente precisa estudar para dar o melhor. Por isso que a gente que está nessa área, geralmente sai, viaja, estuda, exatamente por isso. Eu, como biomédica, já fui para Brasília, já fui para São Paulo, e vou fazendo por aqui também, que tem vários profissionais ótimos, que eu me aperfeiçoei lá no começo com eles, e super indico também, mas eu sou completamente contra uma pessoa que nunca teve contato ir lá e fazer um curso na internet e botar uma pessoa na maca para fazer de ratinho de laboratório. Sim. E aí, isso é muito sério, realmente. Até porque eu sempre falo assim, gente, tudo que eu falo aqui é vivência minha, né? Eu gosto muito disso, eu acho que em tudo da minha vida, eu acho que é bom a gente ter esse feedback, eu acho que chega a ser esse nome. E ver que realmente a pessoa, ver a clínica da pessoa, né? E buscar, exatamente. Ser formado, isso é muito importante. O CRBM, o CRF, o CRO, o CRM, e buscar. Só dar um Google lá rapidinho que encontra. Realmente, porque eu quase morro da questão da lipo sem corte, né? Meu Deus. E foi algo assim que me traumatizou. Eu não pisei mais em clínica. Tem muitas pessoas que me procuram. Eu já falo, não quero. Assim, pra mim, assim, foi um baque muito grande. Nossa. Meu corpo todo roxo, literalmente, tive que parar na emergência. Eu falei, cara, pra mim aqui não dá mais. E aí eu procurei a profissional, falei o que estava acontecendo. E aí ela disse que era algo que eu tinha feito de errado, né? É sempre assim. Aí eu falei, gente, mas como assim? Tipo, eu não fiz nada, na verdade, né? E lá o médico do hospital que me socorreu, né? Ele falou, ó, foi imprudência dela. Porque aplicar um líquido dentro da gente de uma vez, 60 vezes, tipo, é muito, sabe? Porque eu acho que tem as sessões certinho pra estar voltando, né? Isso. Então, e claro também, porque, tipo, não ia ver o resultado imediatamente, né? Então, acho que não precisava isso, exatamente. E daí, entra essa questão que tu falou, né? A gente, muitas vezes, a gente quer porque quer... a gente já tem a cintura fina, mas tem umas gordurinhas ali localizadas. A gente vai lá mexer. Nunca tá satisfeito. Pra mim, no hoje, eu te digo, era uma coisa que me incomodava muito, né? Porque a minha cintura é fina, mas eu tenho ali umas gordurinhas. No hoje, não me incomoda mais. Porque eu fiquei no pânico. Então, pra mim, tipo assim, mas antes eu ter elas aqui do que eu não ter. Tô bem, né? Do que eu ir embora logo lá, né? Sim, mas eu recebo muito esse tipo de casos, muitas intercorrências lá na clínica. A gente recebe muito mesmo. Aí a profissional sempre fala, não, mas você que é culpada, você tomou alguma coisa, você estava tomando... Não, gente, precisa. Lá na clínica, desde uma limpeza de pele, quando ela é feita, o paciente ele tem aquele... A gente manda o protocolo, seguindo certinho. Fazer uma avaliação, né? E eu sempre fico em cima. Eu sou chata mesmo. Os pacientes já ficam... eu brinco muito com eles. Eu fico... pergunto, faço aquelas 2 perguntas. Tem certeza? Aí tem uns que viajam. Você tá fazendo o que em Barreirinhas? Santa Marta, tá fazendo o que em Santa Marta? Pegou sol, né? Tá, eu tô te observando. Aí eu fico dizendo, eu tenho um fake aí que acompanha vocês, hein? Só pra me observar. Sim. Porque, assim, 50% é do profissional, óbvio, e 50% também é do paciente. Porém, a maioria das intercorrências são por profissionais não capacitados. Negligência mesmo, né? Isso mesmo. No caso, você já ouviu alguma palavra que te desmotivou no meio da tua caminhada de alguma pessoa?
sobre, tu não vai conseguir, ou tu vai parar no meio da tua caminhada? Acho que todos nós, né? Sim. Acho que todo mundo, quando começa algo, me fala, acho que você, podcast, não vai dar em nada, né? É isso mesmo. Clínica de estética, que mais tem, não dá em nada. Só que assim, eu nunca absorvi pra mim. Eu sempre, eu sei onde eu quero chegar. Eu ainda não cheguei onde eu quero, assim, e tô indo atrás. E eu acredito que todos nós, que a gente chega, mas fala, não quero mais. Quer mais. Tá no caminho andado, mas... Exatamente. Quero mais. Mas eu não absorvo pra mim. Porque foram de pessoas que não construíram nada. Se eu pego uma referência de alguém da área, que está na minha área há muito tempo, me fala uma coisa, uma crítica, seja o que for, olha, realmente, acho que eu preciso melhorar isso, porque a pessoa... Sim. Tá. Agora, de pessoas que não construíram nada. É tipo assim, a crítica construtiva, né? Que é aquilo ótimo. Que vai te posicionar, você parar um pouquinho e analisar. Rapaz, realmente, eu acho que ela tá certa, né? Precisa melhorar. Mas tem aquelas críticas mesmo que vêm pra te afundar mesmo, literalmente pra te a gente respira fundo, né? Recebe, respira fundo e olha bem pra cara da pessoa e fala, Santo Espírito, dê paciência. Realmente. Agora, pra gente terminar... Eu queria que tu desse um conselho, tanto para mulheres. Eu não te perguntei, tu atende homens também ou não? Atende, né? Homens até e porque, mulheres. né? Eu lembrei aqui agora, até porque os homens cada vez mais, né? Estão se cuidando. Exatamente. E estão quase passando aí na frente das mulheres, lá né? Na clínica, acho que uns 60%. A gente tem bastante público masculino. Então, ali bem cuidadosos, né? Com a limpeza, com a sobrancelha, Botox. Com tudo, né? A maioria quer estar com a cara esticada. Tem uns que falam, não tá nem na época. Sim. Não, mas eu já preciso, porque eu já tô vendo uma ruguinha aqui. Eu falei, não tá, calma. Olha. Vamos esperar mais 6 meses, tá? Porque tem uns também que... Sim. Tem pacientes assim, que faz o procedimento e já quer emendar. Eu fico controlando. Aí o bom é que tu ainda controla, né? Sim. Graças a Deus. Certo, então ali eu queria que tu desse um conselho pra poder... A pessoa ali que quer começar na área da estética... Mas tem um básico ali para começar, né? Não tem muita coisa, mas tem um básico. O que é que tu falaria para essa pessoa? Eu tenho algo que eu carrego muito comigo, porque quando eu estava na biomedicina e atendia lá em casa, eu vi uma frase que é: insista, persista e não desista. Então eu carrego essa frase comigo sempre. Às vezes quando tem momentos na vida da gente que a gente dá uma desanimada, Sim. né? Aí eu lembro dessa frase: insista, persista e não desista. Só vai. Então, o conselho que eu dou para as pessoas, para quem está começando, comece. Não crie expectativa com pessoas ao seu redor. Não crie expectativa com pessoas, porque às vezes a gente se engana. A gente pensa que tem pessoas que estão ao nosso lado, essas pessoas vão 100% nos apoiar. Nem todos. Uns vão até se afastar. Uns se afastam. Uns vão te chamar de louca. Mas... tu tá atendendo aí só com um carrinho, uma maca ou um sofá. Não vai dar em nada. Vai desenhar, vai preferir ir em outro lugar, vai postar que tá em um lugar melhor, porque Sim. você tá na mente deles, você tá na pior, mas você tá lá, tá plantando. Então, comece, seja resiliente, aguarde o processo, fique de boa. Como eu falei lá no começo, plante, para colher bons frutos. Estude muito, se dedique. E, primeiramente, que eu deveria ter falado antes, era colocar Deus na frente de tudo isso, porque os nossos sonhos, quem põe em nossos corações são Deus. E se você tem no seu coração que você quer algo, vai porque Deus já abençoou e já deu tudo certo. É isso mesmo. Antes da gente terminar, tu pode estar falando teu arroba, também para as pessoas lá te seguir direitinho, né? As que amam fazer procedimentos. Inclusive, a gente está com promoção durante todo esse mês de maio. Olha, das mães, né? Exatamente. Arrasou. O teu arroba? É arroba Clínica Naima Ribeiro ou arroba doutora Naima Ribeiro. Certo, facinho. Não, é fácil, mas só que tem pessoas... Escrevendo não, né?
escrevendo também é fácil, só que tem pessoas que não pronunciam certo. Ah, o É teu Naíma, nome. É Naíma. é Naimá, e assim vai. Às vezes eu até deixo passar batido, sabe? Deixa eu chamar do jeito que quer Não, eu aqui no mesmo. começo eu digo, espero que eu não erre o nome dela. É Não, bem porque é difícil. difícil mesmo, Tá bom. realmente. Mas eu quero te agradecer, viu? Muito obrigada. Chegou ao final, Foi um mas prazer. assim, a gente teve que adiar, né, nosso Sim. bate-papo aqui hoje, mas eu creio que essa data que já estava reservada, que Sim. Deus já tinha reservado o Sim, nosso sim. encontro. E foi um prazer te ter aqui com a gente, conhecer um Prazer. pouco da tua história, né, do Prazer. teu começo, Obrigada. viu? Obrigada. E eu sempre digo que todas vocês que passam por aqui deixam um legado muito grande de aprendizado, tanto para mim quanto para as pessoas que vão estar ouvindo vocês. Sim, sim. E que através de vocês, por mais que não pareça, mas todas vocês que vêm aqui trazem algo novo pra gente, Ai, que a bom. gente começa às vezes a estar desanimado, né, ou preocupado com alguma coisa, e de repente a gente já sai aqui com outro gás, né, com mais força. Então que Deus continue te abençoando, Amém. viu? Amém. Foi muito bom te ter aqui. Foi um prazer também estar aqui. Obrigada pelo convite. Como precisar de novo, estou aqui. Pode Foi deixar. muito bom estar. A energia foi incrível, maravilhosa. A recepção também. Deus abençoe tua vida, Amém. teus projetos. Já deu tudo certo para a honra e glória do Senhor. E toda honra e toda glória é dada a Ele sempre. Amém. Mulheres, vamos ficando por aqui com o mais lindo episódio do nosso podcast Empreendedoras. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.